Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Costurando Comigo, no quadro Faça Você Mesma. Hoje nós vamos aprender juntos e juntas a ser criativo, isso mesmo! A gente vai poder aprender uma das muitas formas de ser criativo e você, com essa criatividade pronta aqui, ó, inclusive com forro, você vai poder levar essa criatividade para onde você quiser, você vai poder presentear alguém que você ama, presentear alguém que está precisando ser criativa. Então, antes da gente começar, a gente vai preparar esse local para que a gente tenha um local adequado que estimule a sua criatividade e vai também fechar as portas para que a gente não seja interrompido no meio desse processo de ser criativo, para não deixar as tarefas urgentes passarem na frente das tarefas importantes. E vamos começar já! Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Vamos lá? Então, quais são os materiais necessários para ser criativa? Primeira coisa, no forro dessa criatividade vão ter ideias. A gente sugere que você separe pelo menos 2 ideias. Aqui no nosso caso, a gente está fazendo ideias iguais, mas não precisam ser. Na verdade, é até interessante que sejam ideias diferentes para que, caso uma ideia não seja tão interessante, você possa usar a outra. Tá? Pelo menos 2 ideias que eu sei que você tem aí na sua casa. Nosso outro material necessário é o tempo. A gente vai precisar separar pelo menos 2 medidas de tempo, tá? 2 unidades de medida de tempo que você vai dedicar para ser criativa. Isso mesmo. E é importante, então, que você separe esse tempo, né? Seja um tempo para você, que seja um tempo para você criar, que você proteja esse tempo, tá bom? Para que você possa investir nessa criatividade e fazer essa criatividade acontecer. De preferência que esse tempo seja constante, que você tenha uma constância em separar esse tempo e usar ele para essa criatividade. Próximo material são as desculpas para não fazer. Todo mundo aqui conhece, tem bastante dessas em casa que eu sei, eu preciso arrumar meus filhos antes, eu preciso arrumar minha casa antes, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer aquele curso. Antes de fazer esse curso, não consigo ser criativa. Tem gente muito melhor do que eu fazendo isso no mercado, ou na vida, ou em qualquer situação. Então, cuidado, tá bom? Com essas desculpas para não fazer. Elas são importantes no processo para que a gente avalie realmente o que a gente está fazendo. Mas por que eu falo para ter cuidado? Porque, olha, ela tem uma ponta e pode machucar, pode furar, tá bom? Então, a gente tem que saber que faz parte do processo as desculpas, mas que no final da criatividade elas precisam estar fora. A gente vai tirar, tá bom? Tirando todas essas desculpas na hora da criatividade acontecer. Nosso próximo material é aqui, a opinião. É o zíper, né? É a opinião, tanto quando ele está aberto, é a opinião sua com você mesma, a opinião sobre si, é uma opinião sem censura, uma opinião que aceita elogios. E quando tá fechado, é a opinião dos outros, aquelas críticas, aquelas você devia fazer tal coisa. Então, a gente vai sempre tentar manter essa opinião aberta, mas às vezes é necessário que a gente feche realmente para a opinião dos outros, tá bom? E o nosso último material necessário é a intuição, tá bom? A intuição, se você bate o olho assim, na criatividade, quando ela tá pronta, às vezes você não enxerga a intuição, mas é ela que costura tudo, né? Ela que é invisível e ela aparece principalmente quando a gente tá descansada, conectada com a gente mesmo, atenta. Então, esses aqui são os nossos materiais para a gente começar a ser criativa. Então, vamos lá? Então, primeira etapa para a gente ser criativa, a gente vai pegar uma ideia, colocar aqui uma opinião bem alinhadinha aqui com essa ideia, tá bom? De preferência, um elogio, uma opinião sobre você mesma que seja boa, positiva. E a gente vai pegar esse tempo e virar aqui direito com direito e alinhar aqui em cima. Depois disso, a gente vai pegar as desculpas e vai alfinetar, juntando tudo isso. Lembrando que as desculpas, elas vão ficar aqui, elas têm uma função sim, mas no final do processo elas vão sair,
todinhas. Então a gente alinha bem bonitinho aqui, ó, alfineta aqui, né? Então, ó, alfinetadinho e vamos para a máquina. Então agora a gente coloca aqui na máquina e vai costurar com a nossa intuição, que já está aqui pronta. Nós vamos costurar o tempo com as ideias e as opiniões, de preferência as suas opiniões sobre você, tirando as desculpas conforme a gente vai costurando. Então vamos lá. E aí agora nós vamos fazer novamente, mas você pode fazer quantas vezes for necessário, costurar com a sua intuição o seu tempo e as suas ideias, lembrando sempre de ir tirando as desculpas do caminho enquanto faz essa costura, tá bom? Vamos lá? Então, nessa etapa do processo aqui, a gente vai abrir a nossa criatividade até a metade, tá bom? Para uma pessoa, ou mais de uma pessoa, mas pessoas que sejam generosas, que te conheçam, que tenham opiniões sinceras sobre vocês, mas que sejam amorosas, tá bom? Se não abrir até a metade aqui no processo, a gente acaba perdendo toda a criatividade. Então, fica essa dica para você. E agora a gente vai unir direito com direito do tempo, direito com direito das ideias, e vamos alfinetar tudo aqui, fazendo toda essa volta, tá bom? Vamos alfinetar tudo isso aqui para ir para a próxima etapa da nossa criatividade. Então aqui, ó, se vocês olharem bem, no meio desse processo criativo tá cheio de desculpas para não fazer. Então a gente vai costurar ele agora com a nossa intuição, retirando essas desculpas uma por uma. Vamos lá? Então a gente deixou aqui uma abertura nas nossas ideias e a gente vai desvirar toda a nossa criatividade, lembrando, passando por aquela abertura que a gente tinha falado lá no começo, que é a opinião sincera de alguém que você confia, gosta, que ama você. Então a gente vai aqui, ó, desvirando tudo, arrumando aqui os cantinhos e olha só, ó a nossa criatividade pronta. Que beleza! Como foi exercitar ser criativa? Essa foi uma das muitas formas de ser criativa. Você pode usar ela tanto para se inspirar quanto para inspirar outras pessoas, presentear alguém que você goste, que você ame ou que está precisando ser criativa. Então, é assim que nós terminamos o quadro. Faça você mesma. Até a próxima!